O Instituto Matias de Albuquerque tem a honra e o prazer de entrevistar um velho amigo, o Alfredo Bertini, homem de larga experiência na área cultural, de larga experiência na área intelectual e acadêmica. Bertini, quem é você? Meu caro Raimundo, amigos do Instituto Matias de Albuquerque. Bem, Alfredo Bertini é economista por formação, fiz mestrado em economia na Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em São Paulo, na Universidade de São Paulo, fui professor da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Estadual, a UPE, sempre na área de economia. Lecionei disciplinas como micro, macro, introdução à economia, economia brasileira, economia agrícola, economia do trabalho, que foi uma área inicial que eu me especializei. Sempre atento ao nuance das questões de geração de empregos, de política industrial, então me especializei na área voltado mais para essa questão da geração de empregos, de verificar a taxa de desemprego. A minha especialização foi inédita, porque fui um dos primeiros a operar o mecanismo de seguro-desemprego, que é um projeto que se desvirtuou e virou um programa paternalista, mas no primeiro momento essa não era a ideia, porque a regra capitalista impõe a necessidade de você, ao gerar o desemprego, dar um tipo de proteção momentâneo. E isso foi uma experiência muito interessante, porque acompanhei de perto a implantação do programa e depois, com o desvirtuamento, terminei me afastando, mas era só um exercício, Raimundo, acadêmico. Mas, independente dessa minha vida acadêmica, onde na universidade também exerci função de gestão, na Pró-Reitoria de Planejamento, na gestão do reitor Edinaldo Bastos, eu trabalhei com orçamento, com assessoria direta, numa espécie de pró-reitor adjunto, trabalhando os convênios com o Banco Interamericano e a Universidade Federal de Pernambuco. Foi outra experiência muito positiva. E depois, quando já estava fazendo o doutorado, recebi um chamado do então prefeito do Recife, candidato a governador, Joaquim Francisco, para que eu pudesse tocar, junto a um outro grupo de economistas, o seu plano de governo. Foi uma surpresa para um jovem economista, na época com 27 anos, e com 27 anos de idade a gente está iniciando uma vida profissional. A minha experiência era só meramente acadêmica e de gestão na própria universidade, e de repente me vi envolvido numa campanha política muito acirrada naquele momento, embora uma vitória no primeiro turno, mas uma vitória apertada, porque praticamente eram 2 candidatos, e logo depois da vitória de Joaquim, eu fui conduzido a convite dele para a presidência do Complexo Industrial e Portuário de Suape. Portanto, eu sou o 4º presidente da história do Complexo Portuário de Suape. Ali tive uma outra experiência fantástica, com 28 anos de idade, uma área, como a área portuária complexa, difícil, e acreditamos que conseguimos dar, dentro de um norte estabelecido pelo governador, uma linha. Depois fiquei na própria assessoria da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, assumi depois a condição de secretário adjunto e depois como secretário em exercício de Indústria, Comércio e Turismo do Estado, tudo isso na gestão do então governador Joaquim Francisco. Ao sair dessa gestão, veio a minha decisão de mudar repentinamente, para surpresa de alguns, inclusive da própria família, Raimundo, de operar com a produção cultural, particularmente com audiovisual. Eu acreditava no projeto econômico, nesse viés, nesse vetor de economia do audiovisual,
e para isso apostei na criação de um festival de cinema aqui em Pernambuco, à semelhança do que eu tinha visto enquanto secretário de Indústria, Comércio e Turismo em Gramado, isso em 1994. O projeto só aconteceu em 97, eu me desliguei da universidade por decisão própria, aderi ao plano de demissão voluntária, não fiquei, portanto, como outros poderiam fazer, né, de ficar numa função pública e tocar um projeto privado, mas agi coerentemente, pedi demissão, e eu, quando eu digo surpreendi até a família, porque como é que uma pessoa concursada, professor da universidade, não é, interrompe uma carreira acadêmica para produzir algo inédito, né, numa realidade complexa também, difícil, como a realidade cultural. Apostei nesse veio, né, e alguns chamam de que foi uma visão empreendedora, eu acho que foi vontade de trabalhar e contribuir para um setor, e por acreditar nesse setor, e acreditei tanto que, não perdendo o meu lado de economista, escrevi aquele que foi o primeiro livro de economia da cultura, que hoje todo mundo chama de economia criativa, né, ganhou uma outra denominação, livro editado pela Saraiva, uma das grandes editoras do Brasil, e que ganhou o país numa venda rápida e que me permitiu participar de vários eventos, vários seminários, falando do viés econômico da cultura. Tive uma experiência rápida na Prefeitura do Recife, como secretário de Turismo e Esportes. Aderi por conveniência técnica, não por uma identidade política e ideológica. Levei uma equipe técnica para trabalhar, tive, né, do então prefeito um retorno positivo nesse sentido, e quando senti que o ambiente político prosperava, achei por bem entregar o cargo e tocar minha vida privada de volta na realização do festival, no fazer meus seminários, participar dos debates sobre a economia da cultura, que estavam muito acesos naquele momento. Depois de todo esse episódio, esses episódios, melhor colocando, eu terminei levando o festival para um nível de reconhecimento nacional e internacional. Ganhamos, portanto, uma respeitabilidade enorme como produtores culturais, e isso me permitiu, né, estar sempre engajado nos movimentos políticos, mas em defesa sempre de compreender a atividade cultural como atividade econômica, não como uma atividade que dependesse apenas da proteção paternalista, né, a visão patrimonialista, né, que sempre pautou e infelizmente continua pautando, né, a cabeça de muitos dos agentes econômicos que querem insistir do setor da cultura, ou dos agentes culturais, mas agentes econômicos, eu insisto sempre nessa tese. E aí é que vem uma história mais recente, né, que foi a minha participação em Brasília, depois de ter tido, portanto, uma experiência de gestão pública no estado de Pernambuco e outra na capital, no Recife. A minha experiência, ela pôde receber, né, essa nova contribuição, digamos, através do convite que eu contei naquele momento do então ministro para participar de um governo de transição, como foi o governo passado. Dada a ruptura ocorrida com o impeachment da ex-presidente, né, a gente assume, portanto, uma visão nova dentro do Ministério da Cultura, com um ministro jovem, muito mais jovem do que eu, com a idade de ser meu filho, mas que eu conheci em debates, né, nessa jornada que eu coloquei aqui, e que me convidou para assumir a Secretaria do Audiovisual. E aí eu acho que há uma outra pauta na minha carreira de gestor público, porque a visão de Brasília, né, Raimundo, é completamente diferente. E eu vivenciei um momento muito difícil, porque, né, um governo chamado de golpista, de fascista,
Então, foi uma trajetória realmente muito complexa.